A Silvana vai fazer leitura e o Alex faz o comentário. 1995. Tu és igual a João Batista. Com igualdade diante do Pai, são dados todos os merecimentos. Porém, são diferentes, conforme aquilo que se fez. Eu sou o que sou, Rei absoluto, que rege toda a natureza. Por mim, tudo foi criado. A diferença não está na alma do homem, pois fui eu que o criei. Fui eu que a criei. Porém, depois que nasce, aí sim, o que vai caindo na mente do homem ou mulher, se vier ao meu encontro todos os dias, a luz permanece cada vez mais viva dentro do seu coração, fazendo-o crescer como semente de mostarda. É uma das menores, mas dá um robusto pé de árvore, como também pode morrer e dar em nada. Assim é a vida de cada um que vai vindo para este mundo. Bento, meu filho querido, o homem pode ser o mais estudado na face da terra, mas diante do seu Criador, ele torna-se muito pequeno. Não é por ser um intelectual que pode diminuir, um filho ou uma filha que Deus chama. Todo aquele que se diz amigo e servidor de Deus não menospreza um irmão qualquer. Pois quando eu estava na cruz, falei para quem estava perto de mim: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Se estas palavras não foram compreendidas até hoje, é porque muitos continuam surdos, cegos e mudos. A diferença, meu filho Bento, está só no homem que não enxerga a bondade do Pai. Que fique bem claro, todo aquele que se põe no meu caminho a prejudicar um desses meus pequeninos, pode até ser o mais alto dentro da minha igreja, que é a de Pedro. Esses vão ter que ajustar as contas comigo. Não existe nenhum dos que eu escolhi, que homem algum possa contradizer. Ninguém pode dizer que tu não podes fazer esse serviço por não ter estudado. Ah, homens, quando é que vocês vão aprender a ser gentis com os mais fracos? Não lestes por acaso que João, meu primo, veio na minha frente falando sobre o Filho de Deus sem ter um diploma? E que a maioria dos que escolhi pouco estudo tinham? No entanto, foram eles que escreveram o que está na Bíblia. Agora estão dizendo que este filho escolhido por mim não pode escrever os meus assuntos. Onde está a tua fé? Se és capaz de fazer o que ele está fazendo, procure amenizar a dor dos que sofrem, como ele vem fazendo há 23 anos, fazendo cegos enxergarem, surdos ouvirem, cancerosos são curados, e nunca cobrou nada de ninguém. Só vive daquilo que os outros dão. Não tem salário, nem aposentadoria, e vive sempre me obedecendo. Agora muitos estão contra, por ter lançado um livro com as mensagens que passo a ele. Acorda-te, homem. Não vês que foi assim que aconteceu com os outros que anunciaram o meu nascimento? E que agora é para este que estou passando os meus últimos avisos para meu retorno na terra? Como Pai e teu Salvador, peço, não levantes a mão contra esse servidor, pois ele ainda será tão grande como João Batista, que saiu a pregar na minha frente, agora é este. Meus filhos, não liguem para o que acontece. Meus filhos, não liguem para o que acontecer. Vamos à luta. Levem a minha bandeira da paz, porque breve estaremos todos juntos. Fique com a minha paz, Jesus. Tu és igual a João Batista. Uma mensagem de 95, 30 anos atrás. Olha o que Jesus está afirmando aqui por Pai. Tu és igual a João Batista. Jesus afirma isso ao profeta, comparando ele a João Batista, que viveu há 2000 anos atrás. E Jesus começa assim essa mensagem: com igualdade diante do Pai são dados todos os merecimentos, porém,
são diferentes conforme aquilo que se fez. Deus dá um merecimento a todos, por igual. Deus não separa as pessoas, não define as pessoas. É aquele que nasce, depois vai se demonstrando a pessoa que ela é, que ela se transforma. Tanto é que Jesus fala aqui, a diferença não está na alma do homem, pois fui eu que criei. Porém, depois que nasce, aí sim é que vai caindo na mente do homem ou da mulher. Caindo o quê? Na mente do homem ou da mulher? A formação do caráter. A consciência de cada um. As pessoas têm um hábito de dizer, depende tudo do coração, o coração é que manda. O coração não manda nada. O coração apenas é um órgão, mais um órgão no corpo humano, que serve para bombear o sangue. É um músculo. Ele não define o caráter de ninguém. Quem define o caráter da pessoa, do ser humano, é a sua conduta. Ali sim, dependendo do caráter, vai mostrar se aquela pessoa é do bem ou do mal. Porque a alma são todas iguais. Justamente porque a alma é Deus quem deu, é Deus quem dá. E quando Deus escolhe uma pessoa, como escolheu João Batista, seu primo, escolheu o profeta no século XIX, que ele já estava escolhido no ventre da mãe, o pai de 1935, ali já Deus escolheu. Como nós nos atrevemos a questionar Deus, duvidar das coisas que Deus escolhe ou faz? Corremos seriamente o risco de ter que responder no final de tudo. Se Ele escolheu, não existe espaço para questionamento. Obviamente, naquela época de João Batista, eu fico imaginando, como a população era muito menor, não tinha o conhecimento como a gente tem hoje, a divulgação, bem poucos conheciam o João Batista na época, mas aqueles que conheciam, muitos chamavam ele de louco, que vivia no deserto falando para ninguém, comendo mel e gafanhoto. Não foi diferente no século XIX, século XX, século XXI. As pessoas hoje julgam o profeta pela capa do livro. Sim, por quê? Eu conheci o Aristo, na época. Ele era uma pessoa totalmente diferente. Uma boa pessoa, um bom caráter. Isso nunca tive dúvida. Mesmo criança, mas eu via que a mãe não tinha essa preocupação com o caráter do pai. Mas depois que Deus o chamou, as coisas foram mudando. Ele foi mudando. Não de um dia para a noite, mas ele mudou. Eu falo isso como filho, que eu conheci ele antes de ter sido chamado e conheci após a chamada dele. Então, por que algumas pessoas, até os parentes mesmo, tinham uma certa dúvida? Mas como assim? O Bento era tão aquilo, agora só fala em Deus. Mudou totalmente, está ficando até chato. Obviamente que vocês que não conheceram, que já conheceram ele depois de ter sido chamado, não vão entender isso. Mas quem conheceu ele desde novo, os irmãos dele, não eu fui conhecer depois de casado, claro. Mas eu lembro bem de 68, 67 para cá, como é que era o Bento, o Aristo, famoso Aristo lá em Joinville. Então, infelizmente, as pessoas às vezes julgam o livro pela capa, julgam o profeta pelo que vê.
A gente ouviu comentário de pessoas que hoje acompanham, não diariamente, mas acompanham, que quando conheceu ficou abismado. Mas eu achei que um profeta não andava com acordeão na mão, não andava com máquina fotográfica. É porque é um profeta do século XXI. Não é mais o profeta de 2000 anos atrás. O pai não comia mel e gafanhoto. É assim que devemos ver as coisas. Hoje estamos vivendo no século XXI. Então nós temos que entender esse mundo do jeito que ele é. Não encontrar autenticidade nas coisas porque é moderno. Só porque é moderno. A gente tem que reconhecer que Deus não para o tempo. O tempo não para. Talvez, quem sou eu para falar alguma coisa, mas talvez daqui a 50 anos, se chegar, pode lá na frente estar tudo diferente. E Deus pode santificar alguém. Sou eu que vou questionar? Sou eu que vou falar alguma coisa ao contrário? Óbvio que não. E na mensagem aqui, Jesus ainda continua aqui. Todo aquele que se diz amigo e servidor de Deus, não menospreze um irmão qualquer, pois quando eu estava na cruz, falei para quem estava perto de mim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se essas palavras não foram compreendidas até hoje, é porque muitos continuam surdos, cegos e mudos. E a gente tem a pretensão de selecionar as pessoas, de julgar as pessoas. Deus não fez isso. Deus pediu perdão, que o Pai perdoasse a todos, aqueles malfeitores, aquelas pessoas que estavam judiando dele. E nós queremos interferir na escolha de Deus. Esse não é merecedor, esse não sabe nada, esse não tem estudo, esse é um gaiteiro, esse é um sertanejo, esse é um caipira. Quem a gente pensa que é para estar interferindo nas coisas de Deus, nas escolhas de Deus? Nesses 2000 anos, quantos santos foram feitos? Quantos foram martirizados? Quantos foram caluniados? Já pensaram nisso? Então, para aquele que fica fazendo pré-julgamento de uma pessoa só porque não tem estudo, porque é diferente, porque agora está vivendo no século XX, século XXI, não pode ser um profeta? Você tem que botar a mão na consciência e pensar que você pode estar redondamente enganado. E daí, quando você souber da verdade, o que você vai dizer para Deus? Desculpe, a minha arrogância foi grande, não acreditei, duvidei. Por isso está escrito: feliz aquele que acredita sem ver. É assim que a gente tem que entender as coisas. Continuando aqui na mensagem: não existe nenhum que eu escolhi, que o homem algum possa contradizer. Ninguém pode dizer que tu não pode ser um servidor por não ter estudo. Ah, homem! Ah, homem! Quando é que vocês vão aprender a ser gentil com os mais fracos? Infelizmente, a vida é assim. A vida é ingrata. A vida é cruel. Na sociedade, aquele que menos tem, aqueles que menos estudo têm, conhecimento, é ignorado. A gente mesmo tem que fazer um exame de consciência. Não adianta ficar apontando o dedo para o outro. Às vezes a gente ignora uma pessoa que está na rua, que dá um bom dia, que dá uma boa tarde. Por que a gente faz isso?
pela nossa pequenez. Às vezes sem saber que aquela pessoa é mais digna do que eu. Está nesse mundo para sofrer. Então que a gente perca essa arrogância, essa petulância de ver no outro sempre problema, de ver no outro sempre dificuldade, de ver no outro sempre uma falsidade. Como se a gente tivesse moral para isso. E para encerrar, Jesus fala aqui: como Pai e teu Salvador, peço, não levantes a mão contra esse servidor, pois ele ainda será tão grande como foi João Batista, que saiu a pregar na minha frente. Agora é este. Quem a gente acha que é? Quem somos para duvidar de Deus? Para questionar isso? Temos que aceitar o que Deus escolhe. Ele será tão grande como João Batista foi. Alguém tem dúvida disso? Eu não tenho. Ah, mas Alex, para ti é fácil falar teu pai. Eu estou separando o profeta do meu pai. Eu como pai, como filho, o meu pai sempre foi um herói. Mas como profeta, hoje eu entendo o valor que ele tem, que ele conquistou para Deus. Então não temos o direito de questionar ou de duvidar o que Deus nos fala. Eu prefiro acreditar e aceitar do que desafiar Deus com descrença, com questionamento. Eu não quero pagar por esse motivo. Pagarei por outros, que eu não sou perfeito, mas por esse motivo não. Que possamos entender dessa maneira. A Maria Aparecida vai fazer a leitura e a Aline faz um comentário. Homilia. Mensagem do dia 8 de novembro de 1998. Repassei tudo através de ti, meu filho, o que eu quero dos homens e das mulheres. Diante de mim, quero um serviço bem feito, digno de serem chamados de filhos da luz. A homilia deve ser feita por completo e não pela metade. Que seja santo tudo o que fizerem. Meus filhos amados, quando vocês fazem a oração do Pai Nosso, ali se diz tudo. Quando sentam-se à mesa, o pão, que quer dizer o alimento, já está pronto para sustentar o vosso corpo. Quando vão na fonte buscar água para beber, ela já está pronta para ser consumida. Quando vão ao mar buscar os peixes criados lá, já estão prontos para o vosso sustento. Quando precisam do sol para aquecer a terra, ele dá conta de tudo. Quando a terra precisa de chuva, ela vem de graça e ninguém paga nada. Vejam que a homilia do meu Pai se transforma em tudo o que há de bom para viverem. Espero que de vocês, meus filhos, para mim seja a mesma coisa, e não só no que é feito na Santa Missa, mas sim em cada família. Ofereçam-me a vossa morada, o vosso coração, o vosso amor e a vossa vida, pois só assim nada mais ficarão a me dever. Meus filhos, o rei desta terra quer vos enganar antes que venha o Filho do Homem. Grandes promessas vai-lhes fazer para que o seu direito seja tanto ou mais do que o meu. Mas isto não irei permitir. Homem nenhum poderá se passar por Deus. A maior desgraça deste mundo está por vir, e tudo por causa deste tirano, pois ele quer que a mesma homilia que fazem para mim também seja feita para eles e com mais honra, querendo me passar para trás. Agora sim, chegou a vez do que eu disse a Daniel. Quando vier a abominação da desolação, então a minha vez chegará para retornar pela segunda vez a esta terra. Acordem, meus queridos filhos. O diabo, a cascavel gigante, fez com que seus ovos viessem a serem chocados para que seus filhotes tomassem conta deste mundo, mas não haverá tempo para destruir o que é meu, Jesus. Acordem, meus filhos queridos. O diabo, a cascavel gigante, fez que seus ovos viessem a ser chocados
para que seus filhotes tomassem conta deste mundo, mas não haverá tempo para destruir o que é meu. Acordem, acordem enquanto é tempo. A cascavel gigante fez os seus ovos serem chocados, está espalhado pelo mundo inteiro. Aqui Jesus fala da sua homilia, da homilia do seu Pai, de tudo que Ele nos faz, do que Ele nos oferece todos os dias, o alimento pronto para nos sustentar, a água para beber, os peixes no mar, o sol para aquecer a terra, a chuva que molha a terra. Tudo isso é a homilia de Deus. Tudo isso é Deus nos dizendo: eu te amo, eu te criei, eu cuido de ti. E o que o diabo quer? A maior desgraça deste mundo está para vir. Tudo por causa desse tirano, pois ele quer que a mesma homilia que fazem para mim também seja feita para ele com mais honra. O que o diabo está oferecendo? Dinheiro, luxo, pornografia, a miséria humana. Tudo o que está acontecendo na Igreja Católica, não vamos nem falar das famílias, da política, não, vamos falar da Igreja Católica, porque somos católicos, católicos de verdade. Aqui Jesus fala: não haverá tempo para destruir o que é meu. Deus está nos protegendo, Deus está nos alertando, nos fortalecendo para tudo que está acontecendo na Igreja Católica. Deus nos tirou do meio da confusão, deixando nós aqui em Taquaras, graças a Deus, muito bem resguardados do que está acontecendo em Roma. Mas o que está acontecendo em Roma que as pessoas não estão enxergando, estão aceitando com tanta naturalidade. Muitos que se dizem padres conservadores, pessoas que são conservadoras, estão passando pano em tudo que está sendo falado em Roma, em tudo que está sendo feito em Roma. Desde o Ratzinger, né, que deixou a cadeira para outro porque disse que estava fraco. Depois veio aquele que disse que a via-sacra que ele tinha no bolso era o fracasso de Deus. Agora vem esse dizendo que a Nossa Senhora não é corredentora. E essas pessoas estão dando desculpa para tudo. Estão aceitando tudo. Olha o que Jesus fala: tudo que eu ofereço para vocês não está bom. Tudo que eu fiz por vocês, tudo que a minha mãe passou por vocês. Se a gente sabe um pouquinho do que Jesus passou, imagine o que a Nossa Senhora passou com Jesus na cruz. E agora dizem que ela não é corredentora, que só Jesus salva. Filhos do diabo, é isso que Jesus fala de vocês. Vocês são traidores, são a vergonha, mas teriam que vir. Tem que se cumprir. A última guerra é dos filhos do diabo contra os filhos de Maria. E aqueles que estão em cima do muro já são dele. Porque é impossível, como a gente sempre fala, nós que não estudamos, estamos vendo o que está sendo feito em Roma, e vocês passando pano. Vocês são uma vergonha para a Mãe de Deus. Vocês são ingratos. Quantas vezes ela apareceu aqui na terra para chamar vocês à conversão, oferecendo milagres, curas. Deu o seu próprio filho para morrer numa cruz por nós, o seu único filho, e ficou até a última hora de pé na cruz, oferecendo também sua vida para nos salvar. E agora vocês passam pano para esse infeliz que está em Roma, dizendo que a Nossa Senhora não salva ninguém? Mais um Judas na terra. E Judas também são aqueles que defendem. Porque se nós fizéssemos isso com a nossa mãe, que também era pecadora, depois que Deus levou para o céu, a gente deixasse que alguém falasse que ela não era aquilo tudo, nós filhos seríamos o quê? Judas? Traidores? Ingratos? E é isso que vocês são, passando pano no que está sendo dito de Roma, que a Nossa Senhora não salva. Vocês não são filhos de Maria. Vocês são ingratos, são traidores, são covardes.
Covardes, porque muitas vezes, se alguém xingar a mãe de vocês ou menosprezar ela, vocês vão ficar sentidos. Até um bandido defende a mãe. E vocês não estão defendendo a mãe de Deus, aquela que foi nos dada como mãe também na cruz. A Nossa Senhora, o que será que ela diria hoje, se o profeta estivesse aqui? Na mensagem. Na mensagem de 1997, ela diz: a lealdade fortalece a alma. Os fiéis, vou ler só uns trechos da mensagem. Os fiéis não são aqueles que só põem as suas roupas para a celebração da Santa Missa, onde muitos estão deixando a desejar, pois não acreditam nas minhas aparições e tiram a fé de quem a tem. É triste, mas é verdade. Vocês não são fiéis. Se os pequenos obedecessem a eles, o que seria de Fátima, de Lourdes, de Medjugorje e outros lugares em que vem aparecendo, como a ti também, meu filhinho, com a minha voz por locução interior? Se nós obedecêssemos a eles, o que seria de Nossa Senhora? Quando ela apareceu em Fátima, foi desmentido, foi perseguido. Quando ela apareceu em Lourdes, perseguiram também a Santa Bernadette. Ela diz: a grandeza de uma pessoa em relação a outra está na fé e não num pedaço de papel pendurado na parede. Essa é a resposta de Deus para vocês. Vocês menosprezam o profeta? Menosprezam a sua família que não é estudada? Olha o que Nossa Senhora fala para vocês. A grandeza de uma pessoa em relação a outra está na fé e não num pedaço de papel pendurado na parede. Porque se a gente errasse, teríamos ainda uma desculpa, somos ignorantes. Mas vocês que estudaram para ser sacerdote, para ser freira, e passam pano para o que está sendo dito lá em Roma? Ah, se não fosse os humildes, tudo isso aqui viraria um inferno. Tudo viraria um inferno. Porque sem Deus e sem Nossa Senhora, o que resta? O diabo. Já tiraram o sacrário da igreja e vocês não se importaram. Agora diz que a Nossa Senhora não salva. Vocês estão passando pano. Sem Jesus e sem Nossa Senhora, isso aqui viraria um inferno. E quem defende? Os humildes, como diz a Nossa Senhora aqui. Se não fosse os humildes, tudo isso aqui viraria um inferno. Vocês estão cegos. Vocês não conseguem mais enxergar uma mão na frente de vocês. A mão que avisa, que aponta para cima. Quando vocês rezam, vocês botam o dedo para onde? Para cima. Ou vocês não rezam mais? Vocês estão simplesmente preenchendo horário na igreja. Reza a missa e vai embora. Reza um terço e vai embora. Vai ser triste para vocês. A quem muito foi dado, muito mais será cobrado. Nós que somos católicos de verdade, temos que falar a verdade. Deus não muda. A Nossa Senhora não vai se rebaixar porque aquele lá de Roma falou. Ela não vai deixar de ser a corredentora, de ser a mãe de Deus. No livro de Santo Afonso de Ligório, Glórias de Maria, o padre Rômulo sempre falava. Estava no livro e foi tirado, porque os modernistas acharam muito pesado, muito forte. Se o diabo se ajoelhasse e rezasse uma Ave Maria, ele seria tirado do inferno. Por que está acontecendo isso agora na igreja? Dizendo que a Nossa Senhora não salva. Porque, como diz essa mensagem aqui, a homilia de Deus está sendo feita todos os dias, no sol, na chuva, no alimento, mas agora é a homilia do diabo. É o próprio diabo falando pela boca dessas pessoas. Não precisa se ajoelhar, Nossa Senhora não salva. Prestem atenção. Vocês estão sendo enganados porque querem. Porque a burrice também tem limite. Nós não somos estudados. Vocês estudaram. Mas são teimosos. Não querem dar o braço a torcer. Há quanto tempo o profeta falava da apostasia? Jesus anunciou Nossa Senhora falou em La Salette, que Roma perderia a fé e seria sede do anticristo. E muita gente, para não perder seguidores na internet, passa pano.
para não perder o seu cargo na igreja, passa por cima, tapa, defende. Até quando vocês vão defender? Até quando vocês vão querer tapar o sol com a peneira? Ele vai e faz uma sujeira, vocês defendem. Ele vai e fala uma coisa errada e vocês... Não, ele não quis dizer isso. O tempo está acabando. Olha o que Jesus fala. Acordem, meus filhos. Se vocês são filhos de Deus, acordem. Ou vocês já decidiram ser filhos do diabo? Porque o que ele oferece é tudo ao contrário de Deus. Deus dá tudo de graça. O sol, a chuva, o alimento, a paz, a honestidade, a consciência limpa, tranquila. Ao contrário, o diabo dá o quê? Dinheiro, pornografia, trapaça, consciência pesada, traição, gente frouxa. É isso que vocês são, quando não defendem a Deus, quando não falam a verdade. O diabo, a cascavel gigante, fez que seus ovos viessem a ser chocados para que seus filhotes tomassem conta deste mundo. Há quanto tempo eles querem destruir a Igreja Católica? Quanto tempo a máfia tentou se infiltrar nela e não conseguia? Mas agora chegou o tempo. Como a gente estava conversando hoje de manhã aqui em casa, sobre a destruição da igreja, o profeta falou, tudo será destruído em Roma, não ficará pedra sobre pedra. Eu estava meditando no terço, se essa máfia entrasse na Igreja Católica e matasse a todos os católicos, com uma bomba, qualquer coisa, nós seríamos mártires, né? Todos os católicos. Não. A destruição não será assim. Eles vão tirar a nossa fé, a fé de vocês. A nossa eles não tiram, graças a Deus. Mas eles vão tirar a fé dos católicos. Essa é a pior morte, porque leva o corpo e a alma. E é isso que está acontecendo na Igreja Católica. Com o aval dos sacerdotes e dos bispos. Passando o pano, defendendo, dando outras interpretações, porque está sendo dito claramente por aquele falso, por aqueles falsos que estão vindo um atrás do outro. Muita gente, depois que o Papa João Paulo II faleceu, foi contra o profeta, porque aquele que entrou dizia que era bonzinho, que olhou para trás, largou a cruz, estava fraco, deu lugar para outro, falso também. Agora vem mais um falso. Até quando vocês vão dar com a cabeça na parede? Por teimosia, só para não dar o braço a torcer que o profeta estava certo? O tempo está acabando. Decidam-se já. Não vai vir mais. Acabou. Deu. O Apocalipse está se cumprindo. Acordem enquanto é tempo. Jesus é muito misericordioso, mas a sua misericórdia está chegando ao fim. Ele falou para Santa Irmã Faustina, se a Polônia fosse um país bom para ele, de lá ele tiraria centelha para preparar o mundo para a sua vinda derradeira. O Santo Papa João Paulo II saiu da Polônia para preparar o mundo para a sua vinda derradeira. E o que o Santo Papa João Paulo II falava? Abram o seu coração para Jesus, não tenham medo. Não tenham medo. Vocês estão com medo. E o medo não é de Deus. A Silvana vai fazer a leitura e eu faço um comentário. Mensagem dia 8/11/2008. A consciência. Esta palavra leva a própria pessoa a receber aquilo que faz. Se vier ouvir minhas santas palavras, a pessoa já não anda mais sozinha. Eu a acompanho junto por todo lugar. Tudo depende de cada um que estiver me obedecendo. Esta é a razão principal. De joelhos, a pessoa pode até ficar horas me pedindo socorro. Ouvindo estou sempre, mas não basta só isso. A consciência é vista conforme a pessoa entender cada vez melhor do que venho pedindo. Se eu peço não beba mais, faça-o. Se te peço saia do meio dos escândalos, faça-o. Se venho te pedindo não me toque, cumpra-o. Não me toque, cumpra-o. Se me quiseres por inteiro, esteja sempre bem vestido.
Se tua consciência for correta para comigo, não precisa então ter mais medo de nada. Tudo isto que te falo só depende da tua consciência. O filho que escuta os conselhos dos pais e guarda os meus ensinamentos já pode se considerar um santo vivo na terra. Esta é a razão do que venho pedindo todos os dias a este filho tão obediente a mim, Jesus. Olhe que todos poderiam ter esta regalia, mas há muitos ainda que têm dúvida desse meu instrumento, sendo que nunca mais deveriam ter dúvida. Crer não é uma palavra vazia. Ela deveria ser completa para alcançar tudo o que desejaria. Tamanha fé da pessoa que vem me ouvindo há tantos anos é porque merece pela grande fé que tem em mim, que sou o vosso Salvador. Mesmo não vendo o meu santo corpo, ele crê. Isto prova que sua alma está sempre preparada para me receber todos os dias e a todo momento. Jesus amado e adorado, mas eu ainda estando neste corpo, também não sou um pecador, Senhor. Meu filho, a pessoa que se entrega de corpo e alma para mim, seus pequenos pecados já não são mais considerados pelo que faz, porque a própria consciência já em si traz desde a hora em que nasce por ter nascido da carne. Mas quem nasce do Espírito, sua alma é alvejada todos os santos dias, para fazer só a minha vontade, e não mais a dos homens. Sim, porque todos aqueles que vierem amar o seu pai, sua mãe, o seu irmão ou a sua mulher, o seu marido ou os seus filhos, mais do que a mim, não é digno do meu amor. Por isso, Pedro II, a tua preocupação é não mais me machucar. Veja que tua própria consciência só vive pensando em mim, Jesus e Pedro II. Nessa mensagem com o título de A Consciência, é só isso que está faltando, né? É só isso não, mas é a parte mais importante que está faltando no ser humano é esse título aqui, a consciência. Porque se todos tivessem consciência, o mundo não estaria caminhando da forma como está. Trapaças em cima de trapaças, pessoas tentando enganar o outro, tentando fazer que não sabe da verdade, quando sabe, deixando passar a verdade quando poderia alertar quem está por perto do erro que está cometendo. Então, como Jesus fala nessa mensagem, a consciência, né? Se todos tivessem consciência, e ela nos machuca, ela nos mata, se a gente não tiver a consciência boa e limpa. Então é tão importante isso no ser humano, ter uma consciência tranquila, né? Uma consciência limpa, basta caminhar correto. Nessa mensagem que ele está falando, ó, se ouvir os conselhos dos pais e guardar os mandamentos de Deus, a consciência está limpa, porque não tem como não ser diferente, né? Como ser diferente, quer dizer. O ser humano foi criado para isso, para ser filho de Deus e caminhar corretamente, mas deixou-se levar e se enganar pelo inimigo de Deus. Aquele que com inveja na época que esteve ao lado de Deus, foi expulso do paraíso porque não tinha consciência tranquila e limpa. Tinha ciúme e inveja daquilo que via. E hoje o ciúme e a inveja matam uma boa parte da humanidade, porque não se contenta com o que tem, não está tranquilo com a sua vida, né? O diabo ele dá todas as oportunidades para a pessoa fazer o que quer, mas só que depois a consciência vai acabando com a pessoa, né? Depois ele liberta, agora te vira sozinho, porque todos nós temos consciência daquilo que a gente faz, ou daquilo que a gente deixa de fazer. Quantas vezes a gente encontra pessoas aí por fora, né? Que estão sofrendo, e a gente pergunta, mas o que é? Mas eu não sei te explicar o que eu tenho, só que eu não tenho paz, eu não estou tranquilo comigo mesmo. Por quê? Vai buscar que alguma coisa está errado, vai se limpar. Hoje, como a Aline falou aqui, né? Hoje estamos sendo atacados novamente, através da própria Igreja Católica, com ataques ferrenhos, né? Ataques brutos contra a nossa mãe, contra a Nossa Senhora. E uma boa parte da humanidade
que são católicos, são cristãos, não dão bola para isso. Não defendem a mãe de Deus, né? Não defendem a sua própria mãe. É triste isso, né? O abandono que é dado. Depois, quando acontece a desgraça, todos nós sofremos, né? Mas Deus larga a mão. E a pessoa cai no sofrimento. Seria tão importante se as pessoas observassem isso, né? Jesus pede tão pouco para nós, mas Ele é misericordioso, mas Ele é justo, né? Ele diz, se eu te peço, faça-o. Não beba mais, faça-o. Se te peço, saia do meio do escândalo, faça-o. Porque depois a cobrança vai vir. Não pensa que fica no esquecimento, não. Eu já estou velhinho agora, o que passou, passou. Não. A minha consciência mesmo não deixa, né? Eu li isso, não sei onde que eu li, mas é importante a gente dar a informação, mas também dar o endereço, né, de onde vem, né? Mas eu não vou lembrar mais. Mas acho que é um padre que fala que o ser humano, quando ele falece, a alma não consegue chegar perto de Deus, não é Deus que afasta. Ela não consegue chegar perto de Deus, uma alma pecadora. Então não é Deus que está não permitindo chegar perto dele. A própria alma não consegue chegar, né? Ela sabe que não pode chegar perto de Deus. Deus é puro. Então nós temos esse tempo de vida que temos aqui na Terra, é para isso, é para nos purificar, perceber os erros. Mas tem gente que gosta de bater na mesma tecla a vida inteira e não aceita conselho, não aceita dizer que está errado, né? Olha que o caminho que a gente está seguindo por 54 anos não é brincadeira. Quantas provações já passamos aqui, né? Quantas confirmações que isso aqui é verdadeiro. Pessoas que estão junto a nós, nessa mensagem também Jesus está falando, né? É Jesus e Pedro II, aqui está falando, né? Não deveriam ter dúvida mais nunca desse enviado meu. Olha que lá fora vão buscar, né? Algo que talvez para agradar assim a alma da pessoa, mas não encontra. E aqui já foi mostrado tantas vezes, e aqui não quer ficar, aqui não quer aceitar, né? Mas está mais do que esclarecido. Numa mensagem ele fala, não precisaria buscar mais nada lá fora. Aqui eu estou explicando tudo, estou passando tudo para vocês, o que precisa, o que não precisa. Mas o ser humano não se contenta dessa forma. É porque é muito pequenino, né? Aqui é muito escondidinho, santuário lá no cantinho. Mas agora essa semana veio procuração para mim aqui para uma ordenação de um padre, lá da Inglaterra. Ele não é da Inglaterra, né? Essa congregação deles é da Inglaterra, ele é daqui, mas é de Florianópolis, parece. Então, não está escondido, não. Aqui o santuário está sendo visto no mundo inteiro. Claro que eu não aceitei, né? E jamais vamos aceitar isso aqui. Para nós não existe mais nada que aconteça aqui. Eu quero crer que ainda possa acontecer, mas ainda tem lá minhas dúvidas que vai voltar padre para cá. Acho que nós estamos chegando naquele ponto que Jesus fala, né? Do jeito que começou vai terminar. Por quê? Porque os padres não têm a coragem de enfrentar seus bispos e seus cardeais e esse que lá está no comando. Porque cada vez que botam um pé aqui dentro, é espalhado para o mundo todo. E daí não consegue ficar, não tem resistência. Teria que ser um padre muito, muito firme naquilo que ele quer, consciente daquilo que se consagrou, né, de ser um sacerdote para servir a Deus e enfrentar uma ocasião dessa aqui, ó. Mas eu acho que isso não vai acontecer mais, não. A gente aqui é questionado, né, tantas vezes, e não vem padre. Essa semana passada parece que me perguntaram novamente, que bom ter um padre de novo. Não sei de onde é que tiraram isso, né, que tem padre aqui de novo. São conversas contrárias que saem por aí. Então, não temos padres e eu acho que não vai ter mais. Porque se vir um padre, ele vai ter que ser dentro dessas regras que Jesus deixou. E eles não querem aceitar isso. Então, a consciência nossa, nós temos consciência. Eu, meus irmãos e vocês que nos acompanham, né, que sabem aqui da verdade, nós temos consciência que isso aqui é um caminho correto. É o caminho certo. Tanto que nós estamos tranquilos. Com padre ou sem padre, né, com confissão ou sem confissão, porque Jesus falou, nós temos que crer nisso daqui. Ele disse, chegará um momento que não tem mais, mas aceitam que eu estou espiritualmente com vocês. Eu estou confessando vocês, eu estou comungando vocês espiritualmente. Claro, mas aí também se eu vou procurar viver de uma forma totalmente errada, né, cometendo pecados aí, adultério e pecados mortais, aí ele não vai estar. Daí não tem como também, né?
Ele diz aqui, ó, se seguir os ensinamentos dos pais e guardar os mandamentos de Deus, ele está junto, ele não se afasta. Mas para isso temos que levar uma vida regrada. O mal da humanidade é isso aí. O mal do ser humano é isso. Se confiou, né, que tem um sacerdote e eu posso me confessar. Aí sai do confessionário, é capaz de dali mesmo já sair para pecar novamente. Esse domingo que vem eu vou me confessar novamente. Daí, claro, isso não tem mais valor para nós, né? Esse tipo de consciência não é válido. A pessoa não pode pensar dessa forma. Tem que pensar que quando você se confessou lá no passado do seu erro cometido, e lá foi perdoado, pronto. O que Jesus falou para a pecadora, né? Vai e não peque mais. Teus pecados já estão perdoados. Ela voltou a pecar? Claro que não. Então é assim que nós devemos ser, né? Mas vocês podem falar que isso aconteceu ou não aconteceu. Bom, aí a consciência de cada um. Eu tenho a minha consciência tranquila disso. Eu cometi pecados no passado? Cometi. Mas quando eu me confessei lá no passado, lá ficou. Se eu não crer nisso, então para que eu me confessei? Tem pessoas que vêm padre para cá, todo dia quer confessar, todo dia. Mas o que é isso, meu Deus? Tem que confessar os seus pecados e deu. Tem que crer que foram. Ou então conta os pecados já contaram para 10, 20 padres. O mesmo pecado. Então não acreditou, né, naquela confissão, naquela absolvição. Tem padre aqui que às vezes quando vem para cá eles falam para a gente. Assim, eles questionam, mas esse povo está esse tempo todo sem confessar ou eles não acreditam na confissão? Porque conta o pecado lá de não sei quanto tempo atrás, nunca teve padre aqui? Isso é um erro que vocês estão cometendo, né? Então a gente tem que ter essa consciência limpa e tranquila, de que foi perdoado, foi. Crê nisso que você foi perdoado. Se você não voltou a pecar mais esse pecado grave. Os pecados cotidianos não adianta que você não se livra mais. Vai ser até a vinda de Jesus, né? Os pequenos pecados. Tem que lutar contra eles sim, mas isso é quase que impossível. Jesus mesmo diz, né? Deixar de pecar é impossível aqui na terra. Só depois que virar uma alma santa. Agora os pecados graves não. Então a gente tem essa tranquilidade, porque não temos padre, mas não é nossa culpa, porque não temos. Porque eles são covardes. São padres traidores e covardes, né? Preferem andar na mentira, na sujeira, fazendo aquilo que desagrada a Deus, e para eles está bom dessa forma. Então que fique para lá mesmo, que nem apareça aqui perto de nós. Agora a tranquilidade nossa, a nossa consciência estando limpa e firme do jeito que a gente está, é que Deus está aqui presente. Por isso que muitas vezes a gente crê, né, que ali de joelhos em frente ao sacrário ali, a gente pede e é atendido. E a gente vê que é atendido. Coisas que talvez para o ser humano seria impossível de acontecer, mas para Deus nada é impossível e acontece. E assim nós já estamos caminhando 54 anos, né? Crendo que Jesus está junto a nós, porque ele diz, se você confia em mim, é o que ele fala aqui do profeta, né? Porque que ele tenha, todos poderiam ter essa regalia, de estar sempre com o pensamento em Deus e estar sempre junto. Por que está sempre falando com Deus? Estava sempre conversando com Deus, porque o pensamento dele era sempre em Deus. Procurava caminhar sempre correto. E aqui mesmo nessa mensagem ele fala, né? Ó, meu filho, a pessoa que se entrega de corpo e alma a mim, seus pequenos pecados já não são mais considerados pelo que faz, porque a própria consciência já em si traz desde a hora em que nasce por ter nascido da carne. Então, esses pecados a gente não tem como se livrar dele, né? Pequenos pecados. Agora, se a gente procura estar sempre se limpando, estar sempre perto de Deus e não cometendo mais os pecados graves, mas não dá, Zé, que é quase impossível. Quase impossível, não é impossível. Senão, se pensar assim, então, não posso, se eu pensar dessa forma, não posso acreditar que meus filhos são puros, que a minha esposa é fiel a mim, então se eu não consigo ser fiel para eles, então não posso acreditar que eles são para mim também. Então isso não é impossível não, basta a gente lutar contra o inimigo de Deus, contra as vontades que vêm, né, para provocar a gente. Não é fácil, eu sei que não é, mas hoje, no caminho que nós estamos, a gente já passou por tantas privações e tantas tentações, a gente consegue sim, a gente consegue driblar isso aí. O inimigo ele é astuto, mas quando a gente está perto de Deus, Deus é mais forte, e Ele nos liberta, Ele nos protege, Ele faz a gente ter força, né? Então vamos lutar, vamos ter essa consciência limpa que Jesus fala nessa mensagem aqui, consciência tranquila para recebê-lo, e ter a certeza que Ele está perto de nós, se nós estivermos limpos. Senão, nosso corpo é templo dele, né? Se eu estiver caminhando de uma forma errada aí, eu não sei vocês, mas eu às vezes cometo algo que
que eu vejo assim que não foi do agrado de Deus, né? Algumas situações. E aquilo fica me martelando o dia todo. À noite, para mim dormir, às vezes é difícil, porque aquilo fica me martelando. Eu fico falando no tom da voz quando eu falo alguma coisa que eu acho que eu ofendi alguém, né? Eu fico falando sozinho, que meus filhos já presenciaram isso, né? Fico falando sozinho naquele tom de voz para ver se eu machuquei, não machuquei. O que é? É a minha consciência? Não me deixa tranquilo, né? Às vezes nem é, mas eu tenho essa consciência que eu machuquei, meu Deus, e fico aquilo martelando em mim, fica, até eu me libertar daquilo ali. Eu sofri 2, 3 dias, às vezes, com aquilo, né? Fico olhando para a pessoa, se a pessoa me olha um pouco diferente, aquilo fica me machucando, né? Mas é a consciência. Agora imagina coisa mais grave, né? Uma traição, um adultério, meu Deus, isso mata a pessoa. Isso é para matar a pessoa mesmo. E se a pessoa não tem sentimento, porque já está perdido mesmo, então, né? Não é uma acusação, mas se não tem consciência do erro que faz, não tem temor daquilo que cometeu, então, Deus que me perdoe. A Silvana vai fazer a leitura e a Aline faz um comentário. Mensagem do dia 8 de novembro de 2012. Segredo de Deus. O Pai fala: Senhor Jesus, antes de ser chamado, a minha pessoa no céu já se podia ver quem eu sou pelos seus anjos, profetas e todos os santos? Jesus responde: os lírios do campo se veem pela sua brancura, mesmo que às vezes são pisoteados pelo homem, mas não perdem sua beleza. Assim és tu, meu filho Pedro II. Muitos se machucaram e desprezaram, não ligaram para ti. O Pai fala: Jesus, os meus pais tinham mais ou menos conhecimento que eu era diferente dos meus irmãos? Jesus responde: a Santa Hóstia consagrada pelos padres conservadores, eles sentem a minha presença, como teus pais sentiram que tu eras diferente dos teus irmãos, porque a morte te quis levar, mas não teve força suficiente pelo mal que estavas. O Pai fala: Jesus, por que meus irmãos ainda têm dúvida de mim e outros parentes? Jesus responde: quem te pôs no mundo já sabia que irias ser diferente dos outros, mas não sabiam que irias ser um dos maiores profetas. Assim são teus irmãos e outros parentes. Eles sabem quem tu és. Eles sabem que és real, mas são iguais a Tomé, que precisou tocar o dedo nas minhas chagas para crer em mim. O Pai fala: Senhor, é permitido eu ter pena deles? Jesus responde: se tu não fosse verdadeiro meu profeta, esta pena não terias. O Pai fala: Senhor, como posso ser santo como o Senhor diz que sou, se ainda tenho pecado? Jesus responde: meu filho Pedro II, se todos os pecados da humanidade fossem iguais aos teus, todos seriam salvos. O Pai fala: Senhor Deus, Senhor Jesus, nos meus desejos eu queria ter um espaço bem grande para agasalhar este povo que vem aqui, mas nem eu tenho um terreno para dar aos meus filhos. Jesus responde: meu filho Pedro II, onde está escrito na Bíblia que eu dei terra para os meus apóstolos? Nem a mim me deram um chão decente para nascer. Senhor Jesus, onde eu moro existe muito escândalo. Como vai ser no momento que o Senhor voltar? Antes de tudo, nenhum desses estará mais sobre a terra. Tudo tem que estar limpo, este chão sagrado. E nós, Senhor, vamos ver eles saírem daqui? Segredo de Deus é dele e não meu. Jesus querido, obrigado por essas respostas tão lindas. Eu é que te agradeço, meu filho, por confiar em mim. Jesus. Essa mensagem aqui eu achei diferente, porque todas as mensagens assim é um texto inteiro e o Pai, Jesus fala, né? O que ele quer, assim como se fosse uma homilia, tem um começo e um fim. E essa mensagem aqui é o Pai conversando com Jesus. Eu não sei vocês, mas eu sinto muita presença dele real, assim. Pra gente que conheceu ele pessoalmente, ele era isso aqui, gente, ó. Uma pessoa simples, verdadeira, sincera, como se fosse uma criança, né? Perto de Deus. Ele fazia todas as perguntas. Por que os meus parentes não acreditam em mim?
E Jesus fala: ele sabe que tu é diferente, mas Sanguá Tomé tem que tocar nas chagas para acreditar. Quando as coisas acontecerem, eles vão acreditar. Mesmo sabendo que vocês são diferentes, né? Não só o profeta, mas toda a sua família. Eles mesmos, os parentes, dizem: vocês são diferentes, mas não acreditam em tudo que o profeta falava. E aqui ele pergunta também: Jesus, eu queria tanto ter um lugar para receber essas pessoas que vêm aqui na igreja, e não tem nem terreno para dar para meus filhos. E Jesus mais uma vez responde: quando foi que eu dei terreno para meus discípulos? Nem eu tinha onde reclinar a cabeça. E a última pergunta aqui que eu achei mais engraçada, né? Quando o Senhor fazia a limpeza aqui em Taquara, a gente ia poder ver? Jesus falou: o segredo de Deus não se revela. Olha a grandeza dessa mensagem, como as pessoas, assim, muitos que vêm agora não conheciam o profeta pessoalmente, queriam ter o prazer de conhecer. Esse era o profeta. Era como uma criança na frente de Deus. E esse é o valor que ele tinha para Deus. Porque ele era como uma criança para Deus. E para entrar no céu, temos que ser como uma criança. Verdadeiros. Humildes e verdadeiros. A mensagem aqui a gente está repartindo assim, cada dia, cada sábado, né? O Alex comenta 2, o Zeca comenta 2 e eu comento 2. Hoje seria a minha mensagem comentada 2 vezes, né? Mas se vocês quiserem falar também sobre essa grandeza do Pai, ao mesmo tempo pequenez dele, né? O que vocês acham? Se lembra de alguma coisa, alguma história assim? Tu, Alex, né? Porque essa mensagem aqui eu achei assim, bem interessante, como mostra como o Pai era, né? Para quem não conheceu ele pessoalmente. Eu vou falar só um pouquinho antes que eu perca o fio da meada. Eu me baseio hoje, né? Que eu sou avô, tenho 3 netinhos. E como a gente gosta de estar perto dos netinhos pela simplicidade deles, né? Porque eles são criança inocente, não vê maldade em nada, né? Às vezes tem umas atitudes que, se a gente deixar, vai machucar ou vai fazer algo grave, mas eles não têm consciência que aquilo ali estão fazendo errado, né? Então eu fico pensando assim, Deus como o Pai, né? Conosco, né? Se a gente agir dessa forma. Mas nós ainda temos, assim, eu me considero uma pessoa boa, eu me considero uma pessoa íntegra, mas eu tenho maldade junto comigo. E a gente via que o Pai não tinha essa maldade nas perguntas, né? Então é uma criança na mão de Deus, e isso que Deus elogiava tanto, né? Hoje a gente vê os netinhos perto da gente, como é gostoso estar perto deles. Então para Deus, a certa alegria de Deus é isso também, né? Ver um filho inocente, né? Que não tinha maldade. Eu lembrei de uma mensagem que o pai perguntou, né, para Jesus, ele deu liberdade: faça uma pergunta agora, meu filho. Lembra disso? Ele perguntou: essa lua em cima uma hora não vai cair? E Jesus falou, né? Não é que Jesus é querido com todos, né? Com todo mundo. Então, meu filho, tanta coisa que podia me perguntar, né? Perguntar uma coisa dessa, coisa de criança, né? Não tem como a gente levar para outro lado. Por isso que a gente via assim que a convivência que a gente tinha com o Pai, né? Como o Pai, no caso, né? Não como profeta, como o Pai. Ele não tinha maldade. Ele às vezes fazia pedido para a gente, e a gente pensava: poxa, mas o Pai me pedindo isso, né? Mas ele fazia sem maldade. Depois, com o tempo, a gente foi entender isso aí, né? Porque ele tinha... Por isso que eu sempre falei também, eu acho que ele me perdoou muito fácil, porque eu discutia muito com ele. Porque ele me deu tanta liberdade do lado dele, que eu senti ele como um amigo meu. Um grande amigo meu, que foi, né? Graças a Deus, um grande amigo meu. Mas assim, eu perdi aquela referência que ele era meu pai, que eu tinha que respeitar ele como pai. E ele não cobrava aquilo. Lá um dia ele cobrou, né? Lá um dia ele me falou: Zeca, um dia tu vai ter um filho e tu vai ver como é triste um filho ficar enfrentando o pai. Pronto. Foi como se tivesse me dado um balde de gelo, assim, né? Caiu a ficha. Mas até ali ele não cobrava nada. Tudo para ele estava bom. Fazia os pedidos pra gente, pegava e fazia, e levava, e não tinha nada diferente, assim, não sei explicar. Só quem conviveu para saber, né? Nós aqui, nós temos essa consciência, os filhos, porque ele foi igual para todos, né? Claro que houve época que talvez pensava assim: poxa, mas por que dá tanta atenção lá para o João Batista, ou dá tanta atenção para o José Roberto, ou tanta atenção para a Aline? Sei lá, a gente pode pensar assim, né? Mas não era que dava mais atenção, era o convívio estava mais perto, né? Estava mais junto, então tinha mais convívio, mas o tratamento foi igual para todos. Para todos, eu creio que todos eles têm esse sentimento, todos os filhos, né? O pai foi uma pessoa maravilhosa para todos nós.
A mãe também, né? A mãe, não estou menosprezando a mãe, não. A mãe era do mesmo jeito. Mas o pai, que tinha contato direto com Deus, a gente vê assim que era pela simplicidade dele, como Jesus afirma em tantas mensagens, era pela simplicidade dele, pela inocência dele, que ele teve essa regalia, como falar na mensagem de hoje, né? De falar com Jesus todos os dias. Alex. Falar do profeta, do nosso pai aí, é chovendo molhado, né? Mas, com as perguntas que ele fazia aqui, e Deus respondia para ele, como a Ana Aline falou, como o José Roberto falou. O pai não era uma pessoa ingênua, ele era apenas simples. Na simplicidade dele, que foi, eu acredito que ele conquistou Deus. Como o José Roberto falou, perguntar se a lua ia cair na cabeça dele, tanta pergunta para fazer. Talvez justamente por isso que Deus não escolhe os intelectuais. Porque o intelectual, ele acha que sabe muito, sabe tudo, e quer começar a perguntar coisas difíceis para Deus. Começa a questionar Deus. E o pai era como uma criança. Então ele não tinha maldade, ele perguntava, não sabia nem o que perguntar. Uma vez, uma situação que aconteceu aqui em casa, não sei qual foi o padre, e o padre sugeriu ele que procurasse um psiquiatra. E ele achou aquilo foi um elogio. Foi para a mãe assim, o padre me deu um elogio, disse que era para mim procurar um psiquiatra. E a mãe, como era mais ligeira, mas assim, ele te chamou de doido. Então essa simplicidade no profeta é que com certeza conquistou a Deus. Eu vejo assim, porque a gente também é muito mais fácil conquistado pela simplicidade de uma criança inocente do que por um adulto cheio de malandragem, cheio de maldade, cheio de segundas intenções. E o pai não era assim com Deus, o pai era muito simples. É o que a gente pode falar do nosso amado profeta. Zeca. Só mais um pouquinho assim, eu acredito que muita gente não consegue acreditar nas mensagens, não gostava do profeta por isso mesmo, porque são pessoas que se acham, né, mais inteligentes, mais santas, mais proféticas, né. Tem gente aqui que uma vez até brigaram com o pai, né, eu quero te ver de joelho o dia todo. Aí o pai disse, não, mas eu rezo de manhã e durante o dia eu faço minhas coisas, eu passeio, eu trabalho, eu faço uma coisa, não fico o dia todo de joelho. Então é essa simplicidade que afastou muita gente daqui. E Deus usa dessa simplicidade para afastar os soberbos e orgulhosos. Prestem atenção nas mensagens. Olha, essa mensagem para mim foi muito importante. Essas perguntas e respostas. Ali vocês vão conhecer quem era o profeta de verdade. Era como uma criança nas mãos de Deus. E quem não for como uma criança não vai entender, não vai aceitar as mensagens. Porque é um pai falando. As mensagens são de Deus. Deus Pai. E nós somos apenas crianças nas mãos dele. Zeca. Outra coisa também que talvez as pessoas que são contra, né? Não estou falando dos que aceitam, que já concordo aqui com o santuário, com a obra Palavra Viva de Deus, mas os que são contras, talvez não conseguem enxergar dessa forma, né, que a gente enxerga, tudo com muita simplicidade. Os milagres que acontecem, né? Deus é simples, então os milagres são simples também. E as pessoas que recebem o milagre também são simples. E aceitam com tanta naturalidade e contam com tanta naturalidade que parece que não é verdade, né? Quando acontece um milagre, é uma coisa tão extraordinária, um milagre. Mas é tão simples. Para Deus, claro, né, que basta ele dizer que quer e acontece, mas para quem recebe já está tão íntimo nesse sentido, que é simples também, né? Quando a gente às vezes conta que milagres que aconteceram, as pessoas dizem, mas vocês contaram assim de uma forma, parece que não foi nada. Não é que não foi nada, é que é simples, Deus é simples, né? Acontece de uma forma simples também. Como eu sempre falo aqui, as pessoas pedem para mim não tocar muito nesse assunto, mas eu toco porque eu gosto de ser verdadeiro e que vocês fiquem cientes do que acontece, né? Então, quando acontece a parte financeira aqui da obra, todos os meses, né? A gente vai sanando, um pouco de aperto, às vezes não dá, às vezes passa para outro mês, mas é tão simples o que acontece e ao mesmo tempo é tão interessante isso,
porque é uma obra desse tamanho, né? Uma obra dessa magnitude, vamos dizer assim, está no mundo inteiro, abrange o mundo inteiro. As pessoas são tocadas de uma forma que só Deus para tocar. Que aqui com nossas palavras, as pessoas são tocadas. Uma vez eu ouvi uma palavra de uma pessoa que, se ele estiver me ouvindo, ele vai saber quem falou, né? Zeca, vocês têm que mudar assim que o pai faleceu. E a gente continuou aqui o programa, mas a gente fazia o programa, a Aline já estava mais calejada, né? A Aline estava desde o começo com o pai. E nós não, nós começamos a pegar o programa aqui um tempo, e o pai partiu e nós tivemos que assumir, né? Eu tive que encabeçar aqui o programa, não é fácil isso. Vê que às vezes tem pessoas que vêm para cá pegar um microfone, só de saber que vai falar na frente do microfone já treme e não consegue, não sai, trava, né? Então a gente leva tempo para pegar isso, essa desenvoltura, vamos dizer assim. Que ainda não está aquela bola toda, né? Mas já está bem diferente. Mas no começo, assim que o pai faleceu, eram muitos ataques e eu tinha um tipo de nervo que é bem diferente de hoje, né? Então eu atacava todo mundo, me atacava, eu mordia, né? E aí uma pessoa me falou: Zeca, vocês têm que mudar o jeito de vocês lá, o teu jeito de falar, porque se eu ligar o computador para, perdão da palavra, né? Mas eu pegar o computador para ouvir merda, então não vou ligar mais. Isso falou na minha cara, assim, né? Então quem falou sabe quem é, né? Então o que eu queria dizer, as pessoas ofendem, as pessoas falam o que bem entendem, e a gente tem que estar sempre de bem, tem que estar sempre de boa, né? Tem que perdoar e deixar acontecer, porque o outro não tem culpa, né? A outra pessoa que não ouviu nada disso não tá nem querendo saber que isso aconteceu, mas a gente tem hora que não aguenta mais, tem que estourar, e isso a gente vai aprendendo com o tempo. E essa bagagem que nós temos hoje é só por Deus, e é tudo tão simples que acontece de uma forma tão simples, porque não precisamos estudar, ninguém fez curso para nada, e estamos aqui, né? Porque a gente se entregou de coração, nós aceitamos, e quando a gente aceita, Deus toca no coração da gente, Deus vai instruindo, Ele diz, né? Deixa comigo que eu vou encaminhando as coisas. Então a gente hoje escuta quase nada, né, de reclamações aqui. Tem, mas isso é até bom ter também, né? A gente não quer viver só de elogio, mas vocês podem perceber que vocês, como vocês gostam, a maioria das pessoas que estão aqui acompanhando a gente na obra gosta de ouvir as músicas, gosta de ouvir os comentários, que às vezes até eu fico pensando comigo, mas o que eu falei, né? Não falei nada demais, e as pessoas ficam mandando elogio, né? Gostaram muito, tocou muito. Então isso é muito importante, essa simplicidade, e que Deus nos permita ficar assim até a vinda dele, né? Simples, pessoas simples. Uma vez Deus falou para o profeta, né? Meu filho, poderia te dar muito mais, só não te dou mais porque tu pode se perder nesse meio caminho aí, né? Então o diabo, ele é astuto, ele sabe que por onde pode pegar a gente. Então tudo está dentro de um limite regrado por Deus, tudo acontece como Deus quer, mas tudo é sanado. Se não é num mês, em 2 meses, não passa de 3 meses, né? Daqui a pouco está tudo certinho de novo. Então isso é o quê? É Deus. E essa simplicidade que Ele pede, nós estamos mantendo, e vocês estão entendendo, e a obra está sendo tocada. 54 anos. Então temos que agradecer muito, muito a esse sim do nosso amado profeta, por ele ser simples e ter nos mostrado esse caminho da simplicidade, né, que está nos levando até hoje da forma mais correta possível.